Olá, amigos. Eu sou o jornalista industrial Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira, e hoje, numa colaboração com o canal Brasil Primeiro, estou aqui entrevistando Pedro Evangelinos. Pedro Evangelinos é um veterano empresário industrial brasileiro, dono da RAC Brasil, empresa fabricante de componentes para sistemas de refrigeração. Ele vai explicar um pouco sobre o que é a empresa que ele trabalha, o que eles fazem lá dentro, e um pouco sobre como é a realidade industrial das empresas brasileiras no momento de hoje. 2021, o Brasil vivendo uma desindustrialização feroz, que já vem de longa data, e perdendo valor nesse setor que é talvez o mais importante para conseguirmos pensar o futuro da economia brasileira. A economia brasileira só vem decaindo em termos de renda per capita, só vem decaindo em termos de valor adicionado, e os únicos polos da economia brasileira que se sustentam são polos ou financeiros ou de economia primária, economia da natureza, agricultura, mineração. Enquanto isso, nossos setores industriais vão à míngua. Eu vou perguntar ao Pedro Evangelinos, primeiramente, obrigado, Pedro, por atender a solicitação para essa entrevista. Explica para a gente aí o que é a RAC Brasil, o que vocês fazem e como vocês vivem no Brasil da desindustrialização. Obrigado. Fausto, bom dia a todos, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que for ao ar. A RAC Brasil, na realidade, a empresa nesta área de refrigeração, ela começa com o papai em 1958, e eu começo a trabalhar nessa empresa que tinha o nome de Atenas a partir de 74 com o meu irmão trabalhando na área de produção, desenvolvimento de produtos, a parte de pesquisa e desenvolvimento e processo. Eu trabalhando na parte comercial, na parte financeira de importação e exportação. A empresa que papai fundou, ela foi vendida em 2001. A RAC nasce com o nome de Perói em 1982. Nós tivemos um período de quarentena e voltamos a esse mercado em 2006, fabricando aquilo que papai fabricou durante praticamente meio século, e eu e meu irmão trabalhamos nessa empresa durante aproximadamente 35 anos e completa agora mais 18 anos na RAC. Então, o que acontece? Nós produzimos sistemas para refrigeração comercial e industrial. Quando você vai a um supermercado e vê aquela ilha de frio, que é onde ficam os produtos congelados, ou os expositores, onde ficam os produtos refrigerados, aquela temperatura é obtida através de um equipamento chamado RAC. Tá? Este equipamento chamado RAC tem um compressor que é fabricado pela Bitzer, que é a única fabricante desse compressor na América Latina, e nós fabricamos os outros sistemas que, agregado a esse compressor, produzem frio. E fabricamos alguns componentes também voltados para a área de ar-condicionado industrial. Da mesma forma que a Bitzer, nós também somos aqui no Brasil uma espécie em extinção. A Bitzer é uma espécie em extinção na América Latina toda, por ser a única, e nós, com esta linha completa, somos praticamente a única também na América Latina toda, considerando até México. Você vai dizer, bom, então, um empresário, para ser empreendedor aqui no Brasil, a primeira coisa que ele tem é ser otimista. Eu diria sem dúvida nenhuma. Se você não for otimista, você não é industrial. E quando eu faço essa colocação, eu faço para 90% das empresas. Eu deixo sempre 10% fora, que são aquelas que têm uma situação de mais benesse, têm acesso a crédito internacional, conseguem tecnologia internacional, desenvolvem, quer dizer, tem uma vida melhor. Tá? A vida de 90% dos industriais brasileiros é uma vida de sobrevivência. Nós sobrevivemos. Isto é como se fosse uma guerra. Tá? E uma guerra contra quem? Porque a grande pergunta é a seguinte, o seu maior problema é o seu concorrente? Eu diria que, com muita tristeza, aqui no Brasil, o meu maior problema não é o meu concorrente. No Brasil, o meu maior problema é o governo. Você vai falar, mas como o governo é o maior problema? Para você poder explicar isso, você tem que fazer um benchmarking rápido. Se você pegar as economias que mais prosperaram nesses últimos 30 anos, foram aquelas que mais apoiaram a industrialização, até um determinado patamar de renda per capita, e a partir daí você substitui.
Quer dizer, a nossa renda per capita é de país pobre. 9 mil dólares não é renda per capita de um país. Nós perdemos em renda per capita para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai. Então, não dá para imaginar que renda per capita defina uma situação mais favorável do Brasil. Ocorre que quando você vai verificar esses países, o que é que você vê? Você vê o governo dando acesso a crédito. E por que crédito é importante para a indústria? Porque a indústria tem uma fase de produção que ela é relativamente longa. Você não compra, coloca na prateleira e vende. Você tem um processo de fabricação. Isso demanda tempo, demanda investimento. Você vende, tem um prazo para receber. Lá fora, você tem recursos financeiros que são seguidos por esses governos a uma taxa civilizada. Então, se a inflação é 1%, o recurso é fornecido a 2, 2,5%. Se ela é 2%, é fornecido a 4% ao ano. Aqui no Brasil, você tem uma inflação de 6%, ou tinha até o ano passado uma inflação menor que 4%, e os recursos para as empresas que conseguiam recursos eram cedidos a 15%, 16%, 17%. Se você imaginar que você tem um tempo de maturação de 3 anos, esta situação sua e esta situação é criada pelo governo. Por quê? Você vai dizer assim, não, mas não pode ser o governo, porque sempre foi assim. Não, sempre não foi assim. Na década de 60 e na década de 70, você tinha linhas de financiamento para indústrias e não era BNDES. Eu estou dizendo uma resolução chamada Resolução 695, que os bancos eram obrigados a emprestar 6% dos seus depósitos à vista, a taxa praticamente iguais à inflação. Ok? E isto dava fôlego para as indústrias. Esse fôlego nos foi tirado. Tá? Completamente. Você fala, não, mas peraí, a indústria não tem, o empreendedor não tem que ter o capital para montar o seu negócio, isso não existe em parte nenhuma do mundo. Se você pegar os Estados Unidos, 70% dos recursos das empresas americanas são de terceiros, 30% é próprio. Aqui no Brasil, se você fizer isso, você quebra pela taxa de juros. Então, quando eu digo para você, o maior problema inicial é a questão de crédito, e este crédito que o governo devia propiciar de uma forma que permitisse às indústrias se desenvolverem, não é feito. Aí você vai dizer, mas tem BNDES. Eu volto a dizer, eu estou falando de 90%, tem 10% que tem um mundo diferente do mundo que nós vivemos. Segunda questão, tributária. Um levantamento feito pela aquela universidade europeia em 174 países para identificar o aspecto tributário, a questão da complexidade e a questão de quanto você tem que investir para poder cumprir com as suas obrigações fiscais, nos colocam a 2 posições do último lugar, o que é uma loucura. Veja, eu trabalho com 25 legislações de CM diferentes aqui no Brasil. Eu trabalho com uma legislação de IPI, uma de PIS e COFINS, mas na parte de CMS, quando eu vendo para outros estados, cada estado tem uma característica. Eu tenho a alíquota de CMS de 4, 5,6, 7, 8,8, 11, 14 e 18%. Sabe, por mais certinho que você queira andar, é impossível. Até porque tem governos de estados que são muito criativos e criam a substituição tributária. O que é este bicho? Esse bicho significa o seguinte, você tem que recolher antecipadamente o imposto que a empresa que vai distribuir seu produto naquele estado, em vendendo, teria que pagar lá. Então, o governo arbitra, o governo estadual, uma coisa chamada o índice de valor de lucro, o índice de valor agregado daquele produto, e você recolhe antecipadamente esse imposto e manda isso, uma guia que vai junto com a sua nota fiscal para poder passar a fronteira de um estado para o outro. Então, essa questão tributária também é algo que deixa muito empresário sem dormir. E isso acaba virando aquilo que normalmente é colocado pelo Instituto Brasileiro Tributário, que é aquela discussão que hoje está perto de 5 trilhões de reais, onde o contribuinte discute com os governos, suas secretarias de Fazenda e com
própria Receita Federal e vice-versa. Isso é quase um PIB. Aí você fala, bom, então seria isso. Bom, se fosse só isso, não estaria tão ruim quanto é. Quando você soma a isso uma questão chamada legislação trabalhista, o que é a nossa legislação trabalhista? A nossa legislação trabalhista, ela nasceu na década de 30, chamada Carta de Lavoro. Sim, foi na Itália, regime do Mussolini. O Getúlio Vargas, em 37, coloca isso aqui no Brasil, a famosa CLT, com 100 e poucos artigos, e hoje está com mais de 400 artigos. A Itália, no final da década de 70, elimina isso, porque ou ela eliminava isso, ou isso eliminava a Itália, e nós continuamos perpetuando. Então, você tem essa questão trabalhista, que é um grande engano imaginar que legislação trabalhista protege emprego. Se a legislação trabalhista protegesse o emprego, você não teria, num universo de 80 milhões de pessoas que trabalham, 35 com carteira assinada e 45 sem carteira assinada. Então, você me perguntou, o que é ser industrial no Brasil? É exatamente isso, é ser um sobrevivente. O que eu imagino que possa vir a acontecer? Vamos imaginar o pior dos mundos. Que a partir do final do ano que vem você não tivesse mais indústria aqui no Brasil. Você vai ter que importar isso, certo? Alguma coisa aí ao redor de 170 bilhões de dólares. Você acabou com as indústrias. Então você vai ter que trazer 170 bilhões de dólares para tudo colocar aqui dentro, ou 150. É um engano achar que a agricultura resolve isso. Não resolve. E sabe por que não resolve? Quando o pessoal fala aqui no Brasil, fala assim, olha, nós somos o celeiro do mundo. Podemos ser o celeiro da América Latina se excluir a Argentina. Do mundo, não. Nós produzimos 240 milhões de toneladas, a China produz perto de 900 milhões de toneladas, os Estados Unidos 600 milhões de toneladas, a Rússia 500 milhões de toneladas, a Índia. Então, esquece, Fausto. Você fala assim, mas vamos dobrar a produção. Você não tem mercado. Então, a hora que você perder a indústria, você perde a única condição que tinha de resgatar este país de um terceiro mundinho, e não estou falando isso com gosto, estou falando isso com tristeza, e colocar numa perspectiva de virar um país desenvolvido. Quer dizer, tirar este país de uma renda per capita de 9.500 dólares e fazer com que ele tenha uma renda per capita de 20, 22, 24 mil dólares. Isso vai ser coisa para os nossos netos, se essa política continuar assim. Obviamente que você tem as exceções, e eu posso dizer quem são, rapidamente. Embraer é uma exceção, WEG é exceção, algumas outras indústrias na área automotiva de fornecimento de componentes são exceção, mas você não constrói um país com exceção, você constrói um país com a regra. Okay? Olha, se isto ficou muito verdadeiro e um filme de terror, é porque é a realidade. Ah, claro. Mas, Pedro, você abriu a sua resposta dizendo o seguinte: a culpa do nosso problema, dessa regressão da estrutura de produção brasileira, é do governo. Mas enumerou uma série de coisas que, na verdade, são responsabilidade do governo prover. Você mesmo disse que foi a partir do momento em que deixou-se de reservar por regulação, ou melhor, por desregulação, uma parte da oferta de crédito, né, a juro baixo, né, a oferta de crédito se reduziu e isso dificultou. E outros problemas mais que depois vieram. É que no debate de hoje, nós temos uma oposição muito forte entre quem defende mais e menos governo dentro da economia. Eu queria entender a tua posição. Tudo bem, é possível que a gente argumente que menos governo em determinados pontos, por exemplo, na questão tributária, que os estados pudessem parar de ter tantas regras diferentes, fosse positivo. É, de fato, um sistema tributário muito ruim no brasileiro. Agora, por outro lado, aumentar a oferta de crédito, favorecido e melhorado e dedicado à indústria e projetos que compatibilizem a indústria com a competitividade internacional, me parece que seja também atos de governo, né?
Como é que você equilibra essas duas opiniões na sua visão de quem está dentro ali do setor? Na realidade, ao invés de pensar em equilibrar aqui dentro, eu gostaria de olhar o que dá certo. E por que olhar o que dá certo? Todo mundo faz uma coisa chamada benchmarking. Faz com produtos de seus concorrentes, faz com aquilo que almeja ser para poder melhorar ou melhorar de forma contínua, e faz até com o jardim do vizinho. O que eu estou querendo dizer é, os países que estão dando certo continuam adotando uma política neoliberal ou eles mudaram? Porque isso foi adotado durante 40 anos. Me parece que na época da Thatcher, na época do Reagan, eles chegaram à conclusão que esse era um caminho. E foi verdade. Eles usaram isso durante 30 e poucos anos, só que isso mudou. Mudou completamente. Mudou de forma tal que a Alemanha, a Merkel, que sempre disse do diabo do superávit dela, primário, que, porra, isto era alguma coisa como religião para ela, eles fizeram um programa de 800 bilhões de euros. Os Estados Unidos está fazendo um programa aí que vai durar 8 anos, no valor de 4 trilhões de dólares. A Itália está fazendo a mesma coisa, a Inglaterra está fazendo a mesma coisa, a Coreia está fazendo a mesma coisa. E nós agora estamos resgatando aquilo que ninguém mais usa. O problema do Brasil é que nós sempre chegamos 15 anos atrasados, pô. Quando o pessoal está mudando, e nós mantemos. E esse manter essa ideia neoliberal, isto vai causar um sofrimento nessa sociedade que você não faz ideia. Eu acho que é uma falta de vergonha, é uma falta de ser brasileiro, alguém não entender que tem 38 milhões de pessoas que fazem uma refeição por dia e achar que nós temos que falar sobre teto de gasto. Eu acredito, tenho certeza absoluta, se o governo carimbasse tributando quem ganha mais do que, vamos lá, 20 mil reais por mês em 10% de imposto de renda para alimentar 38 milhões de brasileiros, mas não fazer 5 refeições por dia, fazer 2 ou 3, porque hoje faz uma, ninguém ia reclamar. Acontece que aquilo é um saco sem fundo, porra. Se o dinheiro vai para lá, você sabe o que acontece, né? Infelizmente é verdade. A estrutura que se criou para poder utilizar o dinheiro que você retira da sociedade fica com uma parte importante desse dinheiro. Você gasta para poder distribuir esses recursos, uma parte importante, eu digo 20% do que você arrecada fica na máquina, que é uma loucura. Então, o que pode ser feito? Pode ser feito exatamente aquilo que os países que estão dando certo estão fazendo. Ok? Nós não precisamos inventar a roda. Eu não sou economista. Eu fiz curso em escola alemã de técnica industrial em máquinas e motores, depois fiz administração financeira, depois fiz administração de empresa, depois administração financeira. Eu não sei se é bom ou não ser economista, mas eu sou empreendedor, eu sou industrial. Eu sei o que é preciso para fazer com que esse país volte a se levantar. Nós estamos na lona. E essa política de teto de gastos, você vai me desculpar muito, isto é a mesma coisa que você, Fausto, querer sair do chão puxando seus cabelos. Cabelos esses que eu não tenho, né? Então, além do impeditivo... Além do impeditivo físico, tem um impeditivo estético também. Exato. Então, o que eu quero dizer, e isso é muito triste. Eu me lembro, nós temos, junto com outros sócios chineses, uma planta também na China. Porque se nós não tivéssemos essa planta na China, nós não conseguiríamos ter essa aqui. O que é que nós fazemos aqui? Nós gastamos praticamente de 3% a 4% do nosso faturamento anual com pesquisa e desenvolvimento. Nós fazemos os projetos aqui e buscamos os locais que têm o menor custo e a melhor qualidade para executar esses projetos. E trazemos isso para cá e colocamos a inteligência nele. É como se você fizesse notebook em várias partes do mundo, trouxesse para o Brasil e depois colocasse todo o software nele. Nós fazemos isso. Tá? Por quê? Porque se tentar produzir tudo aqui, nós não vamos ter preço. Nós estamos fora. Os principais players do mundo dessa área não estão mais na América Latina. Eles estão na China desde o início de 2000. E eles foram para lá, não é porque se gosta de andar de avião. Eu levo 44 horas da porta da minha casa à porta do hotel em Xangai cada vez que eu viajo.
Viajei a última vez em novembro de 2019. Antes disso, de 2007 até 2019, eu viajava 2 vezes por ano. 60 dias por ano ficava lá. Meu irmão, 3 vezes. Quer dizer, você imaginar, você, durante 12 anos viajando isso, dá quase 720 dias. São quase 2 anos. Então, eu conheço um pouco da China, eu conheço, vamos dizer assim, o que eu conheço da China é diferente daquilo que uma pessoa vendo a CNN possa vir a conhecer da China. Por que a China deu certo? Isso é uma coisa que é uma grande verdade. A China deu certo porque o governo, quando não pode te ajudar, não te atrapalha. Basicamente é isso. A China tem umas coisas interessantes, ela tem uma coisa chamada poupa-tempo, é como se fosse o nosso poupa-tempo da pessoa física, só que é um poupa-tempo da pessoa jurídica, em cada cidadezinha que eles chamam de província lá. Vamos imaginar que você precisa comprar uma máquina, e essa máquina você chegou à conclusão que só consegue amortizar ela em 5 anos, e o financiamento que o seu banco te deu foi 3. Aí você pega uma folha dessa aqui, escreve tudo isso em mandarim, vai para lá, tem que pôr os carinhos. E chega lá e diz para a pessoa que está na sua frente, olha, eu precisava de mais prazo, 3 anos não é suficiente, essa máquina não existe aqui, eu tenho que trazer de fora para poder produzir, eu preciso de 5 anos. Eu vivi isso, tá? A pessoa faz uma pergunta para você, você vai criar empregos? Ele não pergunta quantos empregos você vai criar, ele pergunta, você vai criar empregos? Se você responder sim, ele pega o seu papel, vai lá dentro, dá 3 carinhos, você pega aquele papel, leva para o seu banco, o financiamento é de 5 anos. Uma taxa de juros de 2%. Mas quem garante esse financiamento? O equipamento. O recurso você pega no banco público, e a garantia do recurso é o equipamento que você está comprando. Não tem que dar sinal, não tem que avalizar, não tem que dar um carro, não tem que dar escritura da casa, até porque a escritura da casa você não vai conseguir dar, porque a propriedade na China é uma locação das terras por 90 anos para você. Você tem um dólar que diz o seguinte, olha, a casa que você mora é sua durante 90 anos, você pode vender, comprar, fazer o que quiser, daqui a 90 anos você devolve para o Estado. Então, essa questão, eu acho que falta para os nossos governantes saírem da casinha, darem uma volta para entender o que os países que estão dando certo, que deram certo, fizeram pela sua sociedade. É isso que falta. Esse é o meu sentimento. E aí você defenderia uma política mista, tanto de ajuda do governo, apoio de projetos, como também de liberdade empresarial? Como é que você equilibraria isso aí? Deixa eu só colocar para você, aquilo que você está colocando como ajuda, eu entendo que se um governo tem vergonha na cara, quer ver a sociedade bem, isso é obrigação, não é ajuda. Eu ajudo para eles quando eu recolho os meus impostos de cada 1 milhão que eu faturo. Na realidade, eu cobro do cliente e passo para eles 300 mil reais, então, para pagar os salários deles, para pagar as mordomias deles, então, não é ajuda. Isso é um funcionário que eu tenho, um órgão público, que pode ser legislativo, executivo ou judiciário, que eu entendo como obrigação de pensar na sociedade que vive nesse país. Não é ajuda. Diferente. O que é obrigação? O que se faz lá fora? Se tem linha de financiamento. 1,7 trilhões de dólares do Biden. A questão dos microchips e do semicondutor. Eles estavam com problema, está faltando. As empresas foram lá e falaram, e não é empresa pequena, Intel, você não vai dizer que a Intel é uma empresinha pequena. Elas foram ao governo e falaram assim, precisamos de recursos. O governo colocou 50 bilhões de dólares em cima da mesa. Okay. Funding, 8 anos. Juro, praticamente o que eles têm aí, 0,5%, 1% ao ano, para fazer isso. Okay. Então, o que eu digo é, quando você tem um governo que trabalha junto com os industriais, quer de outras áreas, o país se desenvolve. Isso, para mim, é obrigação de um bom governo.
Ninguém está querendo nada. Eu não estou querendo subsídio, eu quero isonomia. Isonomia significa que eu quero as mesmas condições que são dadas a outros industriais nos países que dão certo, é só isso que eu quero. Eu não quero subsídio nenhum. Eu quero, sim, poder sentar com o governo e dizer, olha, nós vamos fazer negociações país a país, eu acho que nós podemos, da nossa área, do nosso segmento, oferecer isso, em contrapartida, nós precisamos disto deles. O que seria isso? A parte de eletrônica. Nós estamos morrendo na parte de eletrônica aqui no Brasil. Estamos morrendo. É verdade, é que ninguém sabe, porra, se não tiver chip, nem televisão, essa televisão que tem aqui, essas HD, não sei o quê, isso não vai funcionar. Nem porteiro eletrônico vai funcionar sem chip. Então, você entendeu? Então, eu não estou falando em subsídio, esquece, eu estou falando em isonomia. O que seria a isonomia na área legislativa se nós compararmos com Inglaterra? Você sabe que o pessoal do parlamento da Inglaterra, cada um mora na sua casa, cada um se desloca com seu próprio carro, não tem 3 meses de férias, não tem nada disso. Vê se os nossos vão querer. Você sabia que a Suprema Corte americana, você vai com o seu carro, encosta no estacionamento, o único que tem motorista é o presidente, só um. É verdade. Aqui me parece que nós temos 58 motoristas à disposição dos nossos ministros do Supremo. Então, eu acho que vale a isonomia também para esses nossos poderes, para eles entenderem que o resto do mundo não funciona como funciona esta Brasília nossa. O resto do mundo é diferente. O resto do mundo tem foco na sociedade. O que nós precisamos é de um governo que tenha foco na sociedade. E aí eu digo para você o seguinte, eu não estou indo nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro. Eu estou indo para um governo que tenha foco na sua sociedade. A questão de que lado está é o de menos, porque se você pegar qualquer um desses 20 milhões que estão sem emprego, mais 8 milhões de desalentados, mais 12 milhões que trabalham menos do que querem, que dão 40 milhões, e perguntar para eles o seguinte, olha, você prefere direita, esquerda, centro? Ele vai dizer, eu preferia que me desse a oportunidade de ter um emprego para poder levar comida para casa. Essa discussão mais elitizada, uma boa taça de vinho, se bem que agora a distância, porque está tudo fechado, isto é 1% da população só que discute. O que está sofrendo, que não está comendo, ele não quer saber se é de centro, se é de esquerda, se é de direita. Ele quer uma oportunidade. Ele quer ter de volta aquilo que você tira de alguém quando tira emprego, que chama-se dignidade. Ok? Esse é o meu sentimento. E me lembra de uma coisa legal. Quando eu fui a primeira vez para a China, na realidade eu acabei indo, porque o Horácio, que foi presidente da Fiesp, nós fazíamos parte de um conselho estratégico da Fiesp, participava também. E teve uma reunião, até o Furlan participava, o Mário Bernardini participava, o Cláudio Vaz, os 10 lá. Teve uma reunião que ia ter uma missão para a China. Como eu faltei, e precisava indicar um empresário para ir, eu faltei, porra, quem é que vai? Eu. Ninguém queria ir. Isso é 20 anos atrás. Aí eu fui para lá, fiquei uma semana lá, de empresário fui eu e mais ninguém, mais 12 pessoas do governo. Então, uma semana lá, eu conheci algumas pessoas e voltei. Voltei para lá em 2007, 2008, e toda vez que eu vou para lá, a gente faz um almoço ou um jantar com esse grupo que ainda permanece lá envolvido com o governo. Nós não temos nada com o governo. A nossa operação lá não tem absolutamente nada a ver com o governo chinês em termos de participação do governo na operação. E tinha um rapaz que deu aula no MIT, um chinês. Ela fez mestrado, pós-doutorado, deu aula lá e estava presente na reunião. E nós estávamos conversando, e lá pelas tantas, e na China funciona assim, as pessoas de mais idade, elas ficam no canto, e são as que falam. As de menos idade vão falar por último, se não der tempo, não fala nada. E como esse rapaz era o mais novo da mesa, no finalzinho só que ele fez uma pergunta, ele disse assim, olha, eu queria saber o seguinte, por que o Brasil, um país que tem tão poucas pessoas vivendo lá, porque ele está comparando com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que não tem problema de clima, vocês conseguem praticamente o ano todo plantar, vocês têm reservas naturais fantásticas, não falta água no Brasil, né? Por que o país de vocês
não é um país pujante, não é um país desenvolvido. Eu falei, puta. Bom, terminamos o jantar e precisava dar a resposta. Eu disse, olha, eu vou explicar o que acontece. Acontece o seguinte, a China tem 50 séculos de história, tem 5.000 anos de história. O Brasil é um país novo, tem só 5 séculos de história. Então, a diferença talvez seja essa. Ele, de forma muito educada, não falou nada. Quando nós estávamos indo para o elevador, entram todas as pessoas de mais idade, ele foi o último a entrar, ele se virou para mim e falou assim, olha, eu vivi 6 anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem 5 séculos de história. Entendeu o que ele disse? Porque eu não podia dizer para ele que o problema nosso era o governo, porra. E o nosso problema é o governo. É verdade. O nosso problema aqui no Brasil é o governo. Não é nada mais do que isso. Fausto, vamos pensar de forma simples, e o exemplo é ótimo. Se você quiser ajudar as empresas do Brasil, independentes de ser da área industrial, do comércio ou de prestação de serviço, e você falasse assim, eu quero ajudar esse povo, eu vou simplificar a questão tributária, eu crio um IVA, onde tudo dá direito a crédito, tudo que você vender dá direito a débito, um só, no Brasil inteiro, e acabou. Se você oferecesse isso, já seria de grande ajuda. Era só fazer isso. Agora, você sabe por que não faz? Te explico. Quantos fiscais você acha que tem pendurado dos 3 níveis, ISS, Fazenda e federais, que ganham com isso? Quantos escritórios de advocacia têm pendurado nisso, defendendo os 5 trilhões de reais? Quantas pessoas ganham um caminhão de dinheiro aqui por se aproveitar dessa dificuldade em negociar facilidade? Tá? Esse é o ponto. Se você tem um governo que quer ajudar a sua sociedade, respeite, gosta da sua sociedade, mas isto precisa de uma... Olha, tudo precisa de tudo, só que tem um período que nós chamamos de lua de mel de qualquer governo. Esse período de lua de mel de qualquer governo foi aquele período que permitiu ao Collor bloquear todas as aplicações de todo mundo. E foi feito. Porque nos primeiros 90 dias, tudo que você precisar fazer para o bem, você consegue fazer. A partir daí é só negociando. É só negociando. Desculpe o desabafo, hein? Eu não sei se alguém que quiser investir e empreender aqui no Brasil, escutar a nossa entrevista, não vem, hein? Eu acredito. Na verdade, eu te digo que eu espero, na verdade, que muita gente escute a nossa entrevista, porque, veja, muitas vezes, até pelo trabalho que eu faço na Revolução Industrial Brasileira, Pedro, eu sou classificado como um estatista, né? O que não é realidade. Embora eu também não possa ser classificado, até muito menos, como um neoliberal. E acho que as pessoas que me acompanham lá sabem disso. O problema é o seguinte, é que, como eu costumo dizer, a vida não é um polo preto e um polo branco, né? A vida é uma mistura de tons de cinza. E isso que você fez aqui agora nesse nosso bate-papo foi mostrar um pouco das gradações de cinza. E eu só tenho que te agradecer, porque a realidade sempre traz luz. E, de fato, dentro do Estado brasileiro, dentro da máquina pública brasileira, se criaram degenerações. Isso é inegável. E, embora eu seja um defensor de que o BNDES exista, de que investimentos públicos em infraestrutura, do modo como está sendo feito agora nos Estados Unidos, na Europa, para a recuperação das economias, ou, por exemplo, investimentos em novas capacidades produtivas, que tudo isso seja feito também no Brasil, eu também defendo uma simplificação tributária em que aqueles que ganham mais paguem mais e quem ganha menos pague menos. Eu acho que, na verdade, tem muito mais pontos de contato nesses discursos do que pontos de divergência. E eu te agradeço muito de você ter trazido esses pontos de contato. Na verdade, acho que a gente está fazendo um trabalho importante de tentar diluir um pouco essas fronteiras cognitivas meio exageradas que se criaram no Brasil. Mas eu te agradeço muito. Aí, se você quiser fazer uma consideração final, fica à vontade.
Não, eu só queria te parabenizar e torcer para que tenham mais Faustos de Oliveira, que tenham mais Paulo Galas, no sentido de poder apresentar para a sociedade aqueles poucos que sobraram e não tem que estar desesperado e não conseguir trazer comida para casa, que são os 40 milhões, aqueles poucos que sobraram pensando, entenderem que o que pode ser feito para beneficiar a sociedade brasileira está exemplarmente demonstrado nos países que estão dando certo. Não precisamos reinventar a roda. E também não precisamos de carimbo, de falar, é neoliberal, não é liberal. Não. Não. O que a sociedade precisa? Meu Deus do céu, vamos dar isso para ela. Ah, mas porra, estoura o teto de... Esquece esse negócio de teto de gasto. Esse negócio... A teoria moderna monetária já demonstrou que você pode estourar tudo o que você quiser se você pagar a sua dívida interna com a moeda que você gera. Ponto número 1. 2, nós fizemos um déficit o ano passado de 800 bilhões de reais. Não aconteceu nada. Na realidade, aconteceu. Aconteceu, sim. Você tinha famílias que almoçavam uma vez, ou, desculpa, faziam uma refeição e meia, por dia, que passaram a fazer 3. Então, aconteceu muita coisa. Tá? E é esse aconteceu muita coisa que eu gostaria de ter um governo que olhasse para isso. Agora, óbvio que você precisa ter um presidente da República com o mínimo de informação para poder ter esse discernimento, porque senão não adianta, porra. Não adianta você colocar um posto Ipiranga, pode até colocar uma Exxon no lugar que é mais do que um posto Ipiranga, isso não funciona, porra. Não é assim. Mas, olha, parabéns pelo seu trabalho, Fausto. Realmente. Muito obrigado, Pedro. Ok. Continuaremos juntos aqui. Muito obrigado. Pessoal, assina a Revolução Industrial Brasileira e também esse canal aí novo, Brasil Primeiro. É um grupo de empresários que pensa como o Pedro e estão tentando fazer a diferença dentro da classe empresarial, saindo um pouco desse discurso de apoio irrestrito às políticas econômicas conservadoras e colocando visões diferentes dentro da classe industrial em favor da industrialização brasileira. Eu fico por aqui. Muito obrigado ao Pedro, obrigado a você que nos assistiu, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.